dois comportamentos tóxicos. O primeiro deles é de você culpar o outro. Sempre responsabilidades que são nossas a gente quer atribuir a outros. E a gente aprendeu à luz desse texto, dessa passagem, o perigo disso. De eu colocar a culpa em ti, quando na verdade a culpa está em mim. Falamos também sobre os bezerros de ouro. Moisés está no topo do monte, quando ele desce, a turma tinha feito um bezerro de ouro. E Arão coordenou tudo aquilo. Arão disse para as mulheres, olha, vocês tragam as argolas, tudo que você tiver de ouro traz. E diz a Bíblia que Arão trabalhou o ouro e fez um bezerro. Mas quando Moisés chegou diante dele, que é isso, Arão, esse bezerro aí? Aí falou, Moisés, eu só joguei no fogo e surgiu um bezerro. Jogamos o ouro e apareceu. Boa, né? Boa desculpa, né? A ideia de nós também carregamos bezerros, irmãos. Quais são os nossos bezerros? É tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Tudo aquilo que ocupa no nosso coração o lugar que só Deus deveria ocupar. Lá foi um bezerro. Na nossa vida pode ser o dinheiro, pode ser o cônjuge, pode ser os filhos, pode ser um bem, pode ser o ego, pode ser um punhado de coisas. Como João Calvino disse bem, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se tem um lugar que fabrica com quantidades absurdas, é o nosso coração. Aprendemos esses dois comportamentos lá na semana passada. E hoje eu queria trazer mais dois comportamentos. Agora, olhando também para o mesmo cenário, para o mesmo contexto. Mas quero ler com vocês a partir do verso 1. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Vou terminar no verso 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamara a tenda da congregação ou a tenda do encontro. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Deixa eu ler o 8. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar Moisés na tenda. Até aqui, amados. A nossa conversa está baseada numa frase, lá do capítulo 32, quando, no capítulo 32, verso 21, Moisés pergunta, o que fez esse povo pecar? O que te fez pecar? E aí a nossa conversa, à luz dessa pergunta, dessa passagem, é o que faz a gente pecar? Por que muitas vezes a gente mantém também comportamentos que nós não deveríamos mantê-los? Atitudes que nós não deveríamos mantê-la. São comportamentos recorrentes, que a gente poderia chamar de hábito, mas nunca deixaram de ser pecado. Porque pecado é algo que mesmo que você faça frequentemente, rotineiramente, continua sendo pecado. Não muda. Às vezes a gente acostuma. Por ter algo tão corriqueiro e virou, aspas, normal, a gente acha que não é pecado mais. Mas pecado sempre será pecado enquanto Deus for santo. Pecado sempre será pecado enquanto Deus for santo. E Deus sempre será santo. Então pecado sempre é pecado. Pois é.
Aqui eu vejo nesse texto, irmãos, duas coisas importantes aqui, que eu tirei duas semana passada e vou tirar duas hoje, sobre comportamentos que a gente deve abandoná-los, comportamentos que a gente deve deixá-los. O contexto é fácil. Moisés subiu no topo e demorou lá. O povo que estava no pé do monte começou a pensar, e o líder, cadê? O que aconteceu com ele? Nós não sabemos. E enquanto Moisés está lá, recebendo de Deus as ordenanças, o povo está fazendo ídolo. Diz a Bíblia que quando Moisés desce, já tinha um bezerro de ouro. Expliquei a vocês de onde surge o bezerro. Surge de uma cultura egípcia. Um deus chamado Deus Apis. Eles pegavam um bezerro, todo bezerro que nascia com um defeito, na cabeça do egípcio era um deus. Então, 40 dias as mulheres só serviam aquele bezerro. O bezerro era alimentado só pelas mulheres, 40 dias. Depois dos 40 dias acontecia uma espécie de uma orgia. Você imagina como é que seria isso? O nível de pecado sexual entre o povo acontecia. O bezerro morria, eles mumificavam o bezerro. A mumificação se dá com o fato de tentar estender aquele objeto para mais tempo, para ser adorado por mais tempo. Bezerro de ouro. O povo saiu do Egito, mas o Egito continuou no coração. Saíram de lá, mas ainda havia aqui resquícios, desejos do Egito. Aplicando para nós, a gente poderia dizer que depois da nossa conversão ainda há Egito em nós. Eu não sei vocês, mas eu falo por mim. Antes da minha conversão, até hoje tenho coisas que o meu coração tende a querer voltar. Saudades do tempo de lá. Aquele pecado lá atrás, aquele prazer lá atrás, são Egitos que ainda impulsionam dentro de nós. Egitos que ainda estão aqui para a gente formar bezerros de ouro. Pois é. Diz o texto bíblico que Moisés vai exortar. Arão primeiro coloca a culpa no povo, diz, você conhece Arão, ou Moisés, você conhece que o povo é de dura serviço, o povo é pecador demais. Ele é que deu a ideia, ele que mandou as mulheres trazer os ouro. Ele diz, não, é a culpa do povo. Depois ele vai dizer, não, eu só peguei e joguei no fogo. E saiu de lá um bezerro. Pois é, Deus ficou tão irado que Deus chegou para o povo e falou assim, gente, vocês vão para o Egito, mas eu vou falar um negócio com vocês, eu não vou. Eu não vou. E sabe por que eu não vou? Porque se eu for, eu vou consumir vocês. Eu não vou porque se eu for, acabo com vocês. Aí o texto segue, não é o tema hoje da nossa narrativa, mas Moisés fala para Deus uma coisa importantíssima. Ele falou, Senhor, vamos falar um negócio, se o Senhor não vai, ninguém vai. Nós não queremos saber disso, se o Senhor não for. É exponencial, Moisés. Se o Senhor não for, ele tinha um anjo, tá? Um anjo. Numa luta, um dia, um anjo matou mais de 180 mil pessoas. Um anjo. Deus falou com ele, vou mandar um anjo contigo. Ele vai fazer o que for preciso. Coisa boa, né? Tem gente que Deus só mandou um pouquinho de dinheiro, já aceita. Não quer o Senhor não, mandou dinheiro, está ótimo. Não quero o Senhor não, mandou um pouquinho de provisão, já está bom. Tem gente que troca só por isso. Deus falou com Moisés, vou te dar um anjo. Ele vai com você. Eu não vou, mas um anjo vai. Moisés falou, não, Senhor. O negócio não está de acordo, não. Meu negócio com o Senhor é o seguinte, eu converso tete a tete com o Senhor, se o Senhor for, nós vamos, se o Senhor não for, nós vamos ficar aqui. Aí depois eles vão conversar e a conversa vai mudar. E Deus, por graça, vai. Mas ouçam vocês, que teste, né? Que teste, pois é. Aí eu separei dois comportamentos à luz desse contexto. Primeiro, qual o comportamento que a gente deve deixar? A falta de zelo pela santidade de Deus. A falta de zelo pela santidade de Deus. Põe na tela aí para mim, Carlos. A falta de zelo pela santidade de Deus. Vejam lá o verso 19 e 20 do capítulo anterior. Você está com a Bíblia aberta? 19 e 20. Tem um negócio aqui extraordinário. Não sei se vocês repararam isso já enquanto leram. Versos 19 diz assim: logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou, reduziu a pó, portanto o bezerro foi transformado a cinzas, que espalhou sobre a água e deu de beber
aos filhos de Israel. Eu preciso explicar ou deu para entender aqui? Você entendeu? Pegou o bezerro, pôs no fogo, virou pó. Moisés agora faz uma sopinha, uma vitamina, um suquinho, de pó com água. Colocou, falou assim, agora vocês bebam. Aí você pensa, ô pastor, por que Moisés fez isso? Moisés sabe da Bíblia, né? Ele fez, escutem, ele fez isso, penso eu, pensando no que diz número 5. Número 5 tem um ritual do marido ciumento. Eu estou inventando, não. Número 5. O ritual do marido ciumento. Quando o marido desconfiava que a mulher estava traindo ele, falando no português, pondo chifre nele, mas ele não podia provar, o que o marido fazia? Pegava a mulher, levava a mulher ao sacerdote. O sacerdote, então, no tabernáculo, pegava um copo d'água. Não tinha como provar se a mulher estava ou não traindo. Pegava um copo d'água, pegava as cinzas do pátio, a poeira, o pó da terra, do pátio do tabernáculo, colocava na água, misturava e dava para a mulher beber. Número 5. Isso aqui acontecia. Se a mulher de fato estivesse traindo o marido, ela ficava estéril, não poderia mais dar filhos, e diz a Bíblia que Deus a amaldiçoaria, se de fato ela estava adulterando. Se ela não estivesse adulterando, se ela estivesse sendo fiel, bebeu da água, a bênção de Deus estaria sobre ela. Ela poderia dar muitos filhos e a bênção iria acompanhar. Está em número 5. É Bíblia. Moisés agora chega diante daquele bezerro e ele fala assim, gente, nós vamos pôr fogo, nós vamos virar cinza, nós vamos colocar na água e vocês vão beber. Sabe o que ele está falando? Vocês são como a esposa infiel. Vocês se prostituíram com Deus. Vocês não são fiéis a Ele. Gente, Moisés está me ensinando o zelo pela santidade de Deus. A Bíblia diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Você tem ideia do que esse texto significa? Maldito aquele, isso está em Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. O maldito não é quem não faz. O maldito é quem faz, mas faz de modo mal feito. Portanto, se eu for fazer a obra de forma mal feita, é melhor não fazer. Você tem dimensão disso. É melhor não fazer. E a razão, porque muita gente, pastor, eu estou aqui fazendo a obra, estou fazendo a obra, o sujeito não faz a obra e não fazendo a obra parece que ele é mais abençoado que eu. Pois é, porque a Bíblia diz que maldito é aquele que faz mal feito. Se você pegar para fazer, faça com excelência. O que é excelência? É fazer o melhor que você pode. O seu melhor pode ser diferente do meu. O seu pode ser melhor do que o meu melhor. Mas o que eu preciso dar para Deus é o meu melhor. Entende? Então eu preciso dedicar para Deus na obra dele o meu melhor. Aí você vê a nossa geração. Como é que é a nossa geração? Geralmente é o resto. É o resto do tempo para Deus. É o resto do dinheiro para Deus. É o resto dos dons para Deus. É o resto do resto do resto para Deus. Se sobrar, Deus é teu. Se não sobrar, perdeu. Aí o texto bíblico diz, maldito aquele que faz relaxadamente. Amados, Deus não quer, porque Deus não é mendigo, Deus é Deus. Então Ele não quer o resto nosso. Ele quer primícia, quer prioridade. Primeiro do meu dom é para Ele, primeiro do meu tempo é para Ele, primeiro da minha vida é para Ele, tudo primeiro é para Ele. Sobrou tempo, vou fazer outras coisas. Sobrou tempo, vou ver um futebol, sobrou tempo, vou andar de bicicleta, sobrou tempo, eu vou na internet, sobrou tempo, essas coisas. Mas prioridade é para Deus. Difícil? Claro que é, porque pecado há em mim e a minha tendência é dar resto para Deus e prioridade para aquilo que eu quero. É minha tendência. Enquanto este ser dominado pelo pecado estiver, essa luta vai ser constante.
Aí está faltando um pouco de temor, né, irmãos? Se você não concorda comigo. Falta temor. A gente vê isso falando bem em miúdos, assim, bem de forma bem... Isso aqui é o mínimo. Estou falando do mínimo. A gente vê falta de temor com relação ao horário, né? Com as coisas de Deus. É uma vergonha. E eu disse na semana passada, o sujeito que põe culpa nas coisas, nunca pontual fica. Eu estou dizendo que a gente não acontece, coisas acontecem. Eu estou dizendo que às vezes essas coisas sempre acontecem. E sempre são desculpas. Por que você chegou atrasado? Meu filho, minha filha, meu marido, minha mulher. Por que você chegou atrasado? Despertador. A gente sempre põe culpa. Resultado, eu estou com 50, estou com 60, estou com 80 anos e continuo atrasado. Eu não mudo, porque a culpa sempre é nunca é minha. Agora, o dia que... Não, eu tenho vergonha na cara. Se é despertador, eu ponho 2. Se é filho, acorda mais cedo. Se é mulher, manda mais cedo. Então, marido, manda sua mulher tomar banho mais cedo. Estratégia. Eu aprendi isso. Mulher gasta 1 hora para maquiar? Então, beleza. O culto é 19. 5h30 você já fala, banho, filha. Banho. Então, tudo tem jeito. O problema é quando a gente não quer dar jeito naquilo que tem jeito. Aí vai ficar uma confusão mesmo. Falta temor. Falta temor. Falta temor com relação às coisas de Deus. Ô, gente, eu vi na pandemia, eu fiquei pensando, quando a pandemia começou, isso lá atrás, eu falei, agora vai ser um negócio diferente. Agora, quando a pandemia acabar, os estádios vão ficar cheios, mas não é de gente querendo ver jogo. Os estádios vão ficar cheios de gente por ser de Deus. Pensei comigo. Você pensou isso? Não, eu pensei. Eu falei, quando essa pandemia acabar, esse povo vai perceber. Aí a pandemia está acabando, o que eu estou aprendendo? O problema não muda a gente, não. Não muda. Eu acho que piora. Se bestar, a gente entra numa nova pandemia e piores a gente fica. A gente era para estar cheio de desejo pelas coisas de Deus, sabe? Com prioridade. Prioridade. Aí a gente vai quebrando a cara, vai batendo, dando murro em ponta de faca. Porque, na verdade, a gente está dando prioridade àquilo que não é prioridade. Sabe o que Moisés fala? Ô, gente, vocês se prostituíram. Bebam o pó. Porque assim como aquela mulher infiel, vocês são infiéis para com Deus. Falta de zelo pela santidade de Deus. Sabe o que significa Deus ser santo? Deus ser santo não significa que Ele é apenas puro. Embora, desculpa o erro da palavra, ao dizer que Ele é apenas puro, como se isso fosse pouca coisa, não é isso. Deus é tão puro que diz a Bíblia que Ele não pode contemplar o mal. Ele é tão puro que você não consegue ter a dimensão da pureza dele. Se tem um atributo de Deus que a Bíblia destaca com mais ênfase do que os demais, é a santidade. E Deus é santo pelo menos por 2 razões. Pelo menos por 2 razões. Primeiro, porque Ele é o Criador e santo significa separado. Portanto, Deus é distinto de tudo aquilo que foi criado. Ele é separado, Ele está aquém de toda a sua criação. Ele é maior, Ele é mais digno, Ele é mais perfeito, Ele é mais acima, Ele é além. Deus é, pelo menos, uma das virtudes características dele ser santo é essa. A segunda é no trato com relação ao pecado. Ele é tão santo, que Ele não pode contemplar o mal, Ele não pode concordar com o mal, Ele não pode aprovar o mal, Ele não pode abençoar o mal. Está contrária à vontade e ao caráter dele, o mal. Portanto, quando a gente fala de Deus ser santo, a gente está falando disso. Aí você olha na Bíblia, por diversas vezes. Levítico 11:45, por exemplo. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Você olha para 1 Pedro 1,15. Segundo santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. 1 Pedro 1,15. De Pedro, inspirado pelo Espírito, falando, sejam santos. Você vê 2 Coríntios 6,14,
Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação do santuário de Deus com os ídolos? Chamando você e eu à pureza, à santidade. Portanto, o povo de Deus é sim diferente. O povo de Deus não se associa com qualquer coisa desse mundo. Alguns chamam a gente, lá, os diferentes. Somos. Lá, aqueles que não podem muitas coisas. Nós não podemos mesmo, não. Podemos não. Pois é. 2 Coríntios 6, 17. Retirai-vos do meio deles. Onde há prostituição, onde há maldade, onde há pecado, retirai-vos do meio deles, diz o Senhor. Separai-vos, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Amados, que Deus gere isso em nós, sabe? Desejo por santidade. Santidade. Eu faço aquela oração do salmista. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, Senhor, som do meu coração. Que Deus sonde o nosso, o meu e o seu, e veja se os caminhos que estão ali, que Ele possa escancarar diante de nós. Que a gente tenha vergonha, que a gente olhe e diga ao Senhor, Senhor, me dê a graça de abandonar esse comportamento. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, amados, a primeira é esta, a falta de zelo. A segunda coisa que eu vejo é a negligência das disciplinas espirituais. Vejam o verso 7 e 9, agora do capítulo 33. O verso 7 diz, Moisés costumava armar a tenda para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação ou a tenda do encontro. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Sabe o que eu vejo aqui? É que no meio, enquanto o povo está fazendo bezerro de ouro, está adorando o bezerro, Moisés não abre mão das disciplinas espirituais, isto é, aquilo que faço, que recebo da parte de Deus a sua presença, a tua direção. Moisés saía, armava a tenda fora do arraial, e diz o texto bíblico que quando ele entrava na tenda, Deus falava com ele. Sabe o que eu aprendo? É que ele não abre mão de buscar o Senhor. Hoje não mais, hoje você não vai sair, armar uma tenda, embora você pode fazer também, não tem nenhum problema nisso. Mas quais são as nossas disciplinas espirituais hoje? Leitura da Bíblia, oração, comunhão com os irmãos. É não abrir mão daquilo que me faz mais íntimo de Deus. Não abrir mão daquilo que me aproxima mais do Pai. Sabe, eu aprendo isso com Moisés. Eu aprendo que ele não negligenciou as disciplinas espirituais. Amados, a gente precisa ter sede pelas coisas de Deus, ler as Escrituras, manter uma vida de oração em dia, sabe? Eu há pouco tempo conversava com o Lenilson, falou, Lenilson, a gente precisa ser o tipo de gente que em público ora curto. Porque Spurgeon dizia isso, eu concordo com ele, quem ora, faz orações longas em público, via de regra, ora pouco no particular. Spurgeon dizia isso. Bom, as suas exceções, é claro que há, mas existe um pouco de sentido sim. Quem publicamente gosta de fazer as longas orações, costuma na intimidade ser raso. Então, a gente podia ser gente de longas orações na intimidade, sabe? É fechar a porta do quarto e falar, agora é a tenda do encontro. Este quarto se transformou na tenda do encontro, agora eu vou conversar com o Pai. E aí a conversa não é só petição, embora possa ter. A conversa precisa ter elogio, a conversa precisa ter deleite. Senhor, eu quero reconhecer quem Tu és. O Senhor é o Deus da minha vida. Em Ti está a minha salvação. O Senhor é o meu refúgio, é o meu Pai, é o meu Senhor, é o Eterno, é o Santo, é o Todo-Poderoso. A gente precisa chegar diante de Deus em oração e começar a elogiá-lo. Há alguns anos, e faz bons anos, eu era aspirante. E eu lembro que numa reunião de oração, era membro da segunda igreja na época, me pediram para dirigir a reunião de oração, e eu disse, gente, hoje na reunião de oração a gente não vai fazer petição.
Hoje na reunião de oração, as orações serão só elogios para Deus. Só elogios. Éramos mais ou menos uns 15. Toda a reunião, praticamente os 15 oravam. Naquele dia, vamos elogiar a Deus? Vamos, silêncio. E começou, cri, cri, escutava os grilos cantar. Porque às vezes a gente não sabe mais elogiar o Senhor, sabe? Eu chego para Ele para pedir. Eu chego para Ele para clamar por alguma coisa. Mas a gente precisa de aprender a elogiar o Senhor. Elogio é adoração. Elogio é louvor. É você reconhecer quem Ele é, falando com Ele. Então, Pai, estou aqui. O Senhor para mim é o meu Senhor, é o meu pastor. O salmista disse isso. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a esperança da minha vida. O Senhor é o rochedo forte. O Senhor é aquele que em Ti existe para mim socorro. O Senhor é a minha salvação. Pois é, eu chego diante de Deus e começo a conversar com Deus. Aí você vai ver que na oração ela se transforma em comunhão. Aí ela se transforma numa tenda do encontro. Dentro do seu quarto. Lá na sua casa. Deleite. Não negligencie as disciplinas espirituais. Isso aqui, irmãos, que você está vendo, um tempo de domingo, depois de uma noite de chuvosa, que para você acordar, se você não for de opinião, você não viria. Porque a cama estava excelente. Cama de domingo é melhor do que a cama dos outros dias, isso é verdade. E depois de uma chuva, então, ela fica melhor ainda. Então, isso aqui, quando você resolve vir, você está dizendo, eu não abandono as disciplinas espirituais. Eu preciso de me encontrar com o Pai, sabe? Eu estou como Moisés. O Senhor pode mandar anjo, pode mandar o que for. Mas se o Senhor não for, não quero conversa. Eu quero é o Senhor. O que eu aprendo para concluir? Que tipo de comportamento a gente precisa de abandonar? É uma pergunta que a gente precisa fazer. O que eu sei é que há em nós, há em mim, há em ti, comportamentos que a gente deve abandonar. Talvez nesta conversa de domingo passado e hoje, você identificou alguma coisa, espero que sim. Por obra do Espírito, eu preciso de abandonar esse comportamento, eu preciso de santificar a minha vida. Eu louvo a Deus por isso. Então, conserta, irmão. De repente aquilo lá, que o Espírito já te pontuou aí, pede a graça para você abandonar, corrigir. De repente um casamento que precisa de acertar. De repente um relacionamento que está errado, precisa de consertar. De repente a vida com Deus, você está tempão, estou conversando com gente aqui do outro lado do mundo. De repente você está fora da comunhão da igreja, você não foi batizado, você precisa de acertar a vida. Aqui, hoje. Hoje é o dia de você andar com Deus, consertar a sua vida com Deus. Então estou falando para a gente que pode ser local, pode ser regional ou mais distante. Procure o seu pastor, procure a sua liderança, conserta a sua vida. Conserta a sua vida. Eu termino a minha palavra dizendo para você o que Josué disse ao povo, lá na frente, depois desse texto ter acontecido. Josué diz assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O Tipac, terceira igreja, santificai-vos. Amanhã maravilhas acontecerão pelas mãos do Eterno. Vamos ficar em pé?